Começa agora o programa da PIBJF, uma igreja semelhante a Jesus. Na mensagem do último programa, o pastor Aloísio Penido falou sobre Babilônia. Hoje, ele dá continuidade a este assunto, com o tema A Queda de Babilônia. Acompanhe. Temos falado de avivamento espiritual, mas temos falado também sobre a volta de Cristo, porque entendemos que o povo está meio desapercebido e os noticiários têm dado prova de que de fato nós estamos mais perto do fim do que jamais podíamos imaginar. As aberrações, elas têm se agravado. E nós não podemos estar descuidados e nem tampouco nos calarmos. Nós temos um papel profético na terra. As pessoas às vezes preferem a zona de conforto, não é ficar bem com todo mundo. Mas o povo de Deus é como um elefante, não sabe a força que tem, por isso ele fica preso por uma correntinha. E nós precisamos exercer o nosso poder de mudança. Para você ter uma ideia, eu estive pesquisando esta semana sobre os acontecimentos em relação às manifestações de alguns líderes. E as notícias são as seguintes: Babilônia, novela da Globo, perde 1/3 do público na primeira semana. Sob ameaça de boicote, outra reportagem. Isso tirado de Folha de São Paulo, Estadão, o jornal Globo. Sob ameaça de boicote, a audiência de Babilônia volta a cair no 2º capítulo. Após beijo gay e boicote dos evangélicos que desligaram suas TVs, Babilônia despenca na audiência. Temos muito mais força do que nós imaginamos. Além da força da palavra de Deus, do poder da oração, Jesus disse assim: eu estarei convosco todos os dias. Eu estarei convosco. Ele está na nossa frente. Por isso nós não podemos nos calar. A queda de Babilônia. Eu quero trazer hoje uma reflexão sobre este tema que está em pauta. E eu começo pelo livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro profético. Nós sabemos que o capítulo 1 de Daniel é um relato do cativeiro na Babilônia. Quando Daniel chegou à Babilônia, ele e os seus, e ele então foi escolhido com Sadraque, Mesaque e Abidnego para servir na Babilônia. Já dissemos aqui sobre como se formou a Babilônia. E a Babilônia se tornou um dos impérios mais poderosos do mundo. Vários impérios dominaram o mundo. Império grego, Império assírio, Império babilônico, Império romano.
E o Império Babilônico se tornou um dos mais poderosos. E é interessante que a nação de Israel é levada e Daniel registra no primeiro capítulo. No segundo capítulo de Daniel, nós encontramos aquela imagem da estátua enigmática. Estátua de ouro, de bronze. E Daniel revela o sonho, e eu estou apenas registrando, porque não é o tema da mensagem propriamente. No capítulo 3 nós vemos a imagem de ouro, quando Nabucodonosor, querendo perpetuar-se, ele manda fazer uma estátua de ouro e todos tinham que se prostrar. No capítulo 4, a loucura de Nabucodonosor. Ele chega a ser comparado aos animais. No capítulo 5, então, de Daniel, nós encontramos o assunto que é a base da nossa mensagem. Mas antes disto, eu quero levá-los a alguns textos da palavra de Deus. Primeiramente, o Senhor já havia mandado o profeta Jeremias anunciar que o povo seria levado para o cativeiro. Jeremias capítulo 25. Jeremias capítulo 25, a palavra do Senhor nos diz nos versículos 11 e 12: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Falando sobre a terra de Israel, Deus mandou o profeta Jeremias anunciar: toda esta terra se tornará um deserto, um espanto. Estas nações virão ao rei da Babilônia. 70 anos. O profeta Jeremias, ele leva essa mensagem ao povo por uma razão: a idolatria. O povo tinha se tornado idólatra. E Deus então manda o profeta dizer: vocês vão para o cativeiro. Essa terra será devastada. O versículo 12: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. O profeta Jeremias diz: vocês vão para o cativeiro. Eu fico impressionado com a precisão da palavra profética. Vocês vão para o cativeiro. Vocês vão ficar lá 70 anos, mas depois Babilônia será devastada. E sabe quantos anos Jeremias profetizou isto? 150 anos antes deles serem resgatados da Babilônia. Deus falou através do seu profeta. E não somente Jeremias,
mas o profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 45, eu quero que você abra lá sua Bíblia. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. O profeta Isaías está sendo preciso na sua mensagem, porque ele está dizendo: assim diz o Senhor ao seu ungido. Uma referência a Ciro, que Deus havia ungido como libertador do seu povo na Babilônia, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas. Que portas? As portas da cidade de Babilônia, e as portas não se fecharão. Palavra profética. Babilônia ficava suspensa entre os rios Tigre e Eufrates. Daí o nome Mesopotâmia. Entre rios. Mesos, Potamis. Entre rios. Ninguém podia invadi-la. Ninguém podia destruir Babilônia. Fortificada, ostentava poder, ostentava luxo, nem se preocupava com os adversários, porque ninguém podia penetrar. Eu quero que você esteja atento ao raciocínio até o final, para você não perder a ideia central. A palavra do Senhor diz mais ainda, Isaías 44, 27 e 28. Quem diz à profundeza: seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz a Ciro: é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: sê edificada, e ao templo: funda-te. Que profecia! O Senhor está dizendo para o profeta: os rios vão se secar, e Ciro vai tomar a cidade, e eu libertarei o meu povo. A própria história secular registra isto, meus amados. Foi aí que surgiu o chamado Império Medo-Persa. Ciro fez acordo com Dario, e os dois impérios se unem contra a Babilônia. E Ciro então agora comanda aqueles dois impérios, e eles se postam para tomar a Babilônia, mas eles nem se importam. Babilônia é muito fortificada para ser tomada. Só que Deus havia dado uma estratégia para Ciro. O texto não diz?
O texto não diz com clareza, versículo 27, que diz: a profundeza seca-te e eu secarei os teus rios. Ciro faz um desvio do rio Eufrates, e o rio vai secando, vai secando, vai secando. Ele desvia a água que passava para impedir com que Babilônia fosse tomada. E aquele exército, eles eram tão presunçosos, na Babilônia eles eram tão presunçosos, que naquele dia eles fizeram uma grande festa e nem se importaram que os portões ficassem abertos. Olha o que o texto diz: os portões, eu mandarei os portões se abrirem. Eles abriram os portões. O rio secou-se. E o que estava acontecendo naquele momento na Babilônia? Capítulo 5 de Daniel. Capítulo 5 de Daniel. Diante dessas palavras, eu digo para você que eu temi e tremi diante do Deus que nós servimos. Deus é muito grande, amados. Deus é muito tremendo. E o que Ele fez, Ele continua fazendo hoje. Você precisa saber disso. O que Ele fez, isto não é coisa do passado. O que Ele fez, Ele continua fazendo hoje. No livro de Daniel, no capítulo 5, o texto diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença de 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Houve pelo menos 3 invasões de Nabucodonosor a Israel. Século VI antes de Cristo. Pelo menos 3 invasões. Na primeira ele levou os nobres. Na segunda ele levou mais um grupo de nobres. E na terceira invasão, devastou a nação. Derrubou o templo, o santuário. Levou os objetos de ouro do santuário. E quando eu estava refletindo sobre esse texto, eu comecei a pensar: este não é outro projeto do diabo, senão devastar a igreja de Cristo e escravizar os filhos de Deus. E ele tem feito isso. Tem escravizado a muitos. Nabucodonosor devastou a nação. Milhares foram mortos. Outros milhares levados cativos. Cumpre-se a profecia de Jeremias: a cidade se tornou um deserto, o templo destruído, os objetos de ouro levados. E a palavra de Deus, você conhece a palavra de Deus? Eu creio que Nabucodonosor se converteu ao Senhor. Porque Nabucodonosor, você sabe muito bem, ele teve experiências tremendas. Depois que devastou
toda a nação de Israel, ele teve experiências tremendas, porque ele viu Jesus andando entre aqueles discípulos verdadeiros, Sadraque, Mesaque e Abednego. O próprio Jesus desceu ali, e ele pôde presenciar, e ele baixou decreto para que o Deus de Daniel fosse adorado como Deus. Mas a nação Babilônia não se arrependeu. Veio o seu sucessor. O texto sagrado fala de Beltsazar. E o texto sagrado então ele continua e diz que Beltsazar não temeu ao Senhor, mesmo tendo visto tudo o que aconteceu com Nabucodonosor. Beltsazar mandou que trouxesse os vasos de ouro, versículo 3, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei e seus grandes, as suas mulheres e concubinas. E aquelas festas eram regadas não apenas de bebida alcoólica, mas de sexo promíscuo. E eles prestavam um culto ao seu Deus pagão. E diante do seu Deus pagão, eles trazem os objetos de ouro do templo do Senhor. Verdadeira abominação diante de Deus. Há pecados que são transgressão, e há pecados que são abominação. E o texto sagrado ele continua, e ele diz, versículo 5: na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos se turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos bateram um no outro. Beltsazar, o Todo-Poderoso, o irônico, agora vê alguns dedos aparecendo na parede, e ele começa a tremer, seus joelhos começam a tremer, diante do poder daquele que vive para todo sempre. Meus amados, a palavra de Deus nos informa que nenhuma abominação será tolerada pelo Senhor. Nenhuma abominação será tolerada pelo Senhor. Assim como o Império Romano, como o Império Babilônico, como o Império Assírio, como o Império Grego, todo o império do mal vai cair por terra, é o que diz a palavra do Senhor. Porque no mesmo instante em que aquela mão estava aparecendo e escrevendo, Ciro estava invadindo a Babilônia pelo rio Eufrates, que havia se secado, e ele entra na Babilônia, nem resistência houve, e Beltsazar foi morto. E o império medo-persa agora domina
tudo aquilo sob o comando de Ciro, que se tornou um imperador, que o povo babilônio se agradou dele. Todo o império do mal há de ser tomado. Todo o império do mal há de cair por terra. Agora vejam o detalhe. Quando aparecem aqueles dedos, Beltsazar, todo trêmulo, sem saber o que faria, ele manda chamar os magos, para que eles dessem resposta. Nenhum deles tinha resposta para dar. E a mãe de Beltsazar, olha o que diz o texto, versículo 7. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos. Vocês vão ter que responder, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Quando Deus estiver julgando esse mundo, vão chamar os feiticeiros, vão chamar os adivinhos, vão chamar os benzedores, vão procurar resposta, mas não encontrarão resposta. Este mundo está sendo julgado, como Babilônia foi julgada. E não tendo quem desse a resposta a Beltsazar, o texto diz que a sua mãe disse: há um homem aí. Daniel ainda estava na Babilônia. Possivelmente com 88, 90 anos, não tinha mais como sair da Babilônia. Então Beltsazar diz: chame a Daniel. Em outras palavras, chame o homem de Deus. Chame o homem de Deus, chame a mulher de Deus. Haverá um tempo que só a igreja de Jesus terá resposta. A resposta para esse mundo não está nas mãos dos políticos, não está nas mãos dos professores, não está nas mãos de quem quer que seja. A resposta para este mundo está nas mãos de homens e de mulheres de Deus. Chame a Daniel. Chame a Daniel. Deus está julgando este mundo, assim como julgou a Babilônia. E é sobre este aspecto, o julgamento de Deus sobre este mundo, é que nós vamos falar na próxima mensagem. Que Deus nos abençoe. Amém, Jesus. A gente vai ficando por aqui, mas lembre-se, a resposta para este mundo pode estar em suas mãos. Deus te abençoe.